Digo, ¿qué estamos? Já estamos. Ya Kalel, estamos. Sandra, Anita, Mirtes, Mariângela, Caio, boa tarde. São 4 horas em ponto. Acho que eu vou começar, pelo menos agora, dando as boas-vindas, em primeiro lugar, agradecendo essa parceria nova que a gente está recebendo da SP Arte para o programa Cápsula, que está na sua 4ª edição agora, e que é uma iniciativa da Galeria Jaqueline Martins e uma concepção da Mirtes Marins de Oliveira comigo. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje, de manhã para vocês, de tarde para mim, em várias latitudes, pensando, especulando e refletindo sobre o tema que nós nos colocamos para esse sábado e o sábado que vem, né? Então, queria agradecer muitíssimo a presença ilustre que temos da Sandra Benites, da Anita Ekman e do Edgar Kalel. Hoje teremos a fala da Sandra e da Anita, e no sábado que vem, do Edgar Kalel. Vou simplesmente contextualizar o tema. É um tema que foi pensado, a Sandra sabe muito bem, durante a ocupação de Brasília por comunidades indígenas, durante a segunda marcha de mulheres indígenas, e dessa vez com uma tônica muito forte contra a inconstitucionalidade do projeto de lei do marco temporal, né? E então, enquanto a gente acompanhava o noticiário, Mirtes e eu nos reunimos para pensar como é que poderíamos reverberar essa questão. E o tema da Marcha das Mulheres foi, digamos, um gatilho, né, para a gente convidar a Sandra a partir da questão do reflorestamento da terra, né, e das mentes, né, o reflorestamento para uma cura da terra, né. Quando entramos em contato com a Sandra, graças à Anita, imediatamente o tema da hospitalidade acabou surgindo como uma decorrência do interesse em trazer a questão do extrativismo e como o problema da exploração da terra tem levado a existência humana nesse perigo iminente de extinção, como a gente está vendo agora, né? Então, escutando a Sandra, surgiu a possibilidade da gente fazer uma contraproposta, que é discutir em outros termos, né, o problema da exploração e o problema que a gente vem enfrentando, né? É muito emocionante ter, nessa configuração que a gente tem hoje, para uma plateia, digamos, majoritariamente constituída de não indígena, né, ter entre nós um integrante do povo Maya Caxiquel, que é o Edgar Kalel, com quem eu tive o prazer de trabalhar na Bienal de Berlim, e uma integrante do povo Guarani, e entendendo que para os dois, embora sejam povos originários, né, para os dois a noção do caminhar e a noção da fronteira
tem um sentido muito forte, muito específico. Então, hoje a gente vai escutar um pouco, eu acho que a grande dívida da branquitude é efetivamente a questão da escuta, então não quero que minha fala passe desses 5 minutos. Gostaria, desde já, de passar a palavra para a Sandra, para escutar dela o que é, tanto para ela quanto para a comunidade dela, essa redefinição, né, do que a gente entende por fronteira, sabendo que é uma linha artificial definida por colonizadores europeus, entendendo também que esses limites para constituir um território são também um desafio para um povo como o povo guarani, que se define como um povo que anda, né? Embora não seja um povo migrante, isso é um dos temas que certamente, se não surgir nas perguntas, eu vou querer trazer essa pergunta para você, Sandra. Antes de te dar completamente a palavra, queria, para quem não sabe, dizer que a Sandra e a Anita ganharam muito recentemente um prêmio curatorial por um projeto que apresentaram para o Instituto Goethe e para... é uma junção entre França, Alemanha e Brasil, é uma bolsa de pesquisa curatorial. O projeto que elas venceram tem o título Oré-Ipirã, né? É Tempo de Origem. Eu tive a honra de ser do júri que escolheu o projeto de vocês, junto com Bernardo Mosqueira e junto com a Dayana. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para Sandra, agradecendo mais uma vez a disponibilidade dela ter mudado, inclusive, uma passagem dela para estar com a gente hoje. Lembrando que nós vamos escutar a voz, na verdade, de uma pedagoga, de uma curadora, de uma mestre em antropologia social, que está nesse momento se doutorando pelo Museu Nacional da UFRJ, que é também curadora adjunta do MASP, e essa constelação de práticas da Sandra faz dela hoje uma convidada muito especial para nos falar dessa caminhada e da transformação das mulheres durante essa caminhada. Muito obrigada, Sandra. E antes de qualquer coisa, se você quiser agregar alguma coisa que eu tenha esquecido sobre a tua apresentação e nos dizer como é que você se sente antes de começar no tema, eu te agradeço. Muito obrigada. Bem, obrigada. Eu fico feliz, né, de fazer parte, né, dessa conversa que a gente vai avançar, iniciar, né, na verdade, eu acredito que é o início da conversa, e serão mais vezes de conversa nossa, eu acredito, porque só para acrescentar mesmo que eu sou Guarani Yandeva, né, porque nós somos povo Guarani, mas tem subdividido, né, o grupo dividido, que hoje no Brasil tem Guarani Mbiá, Guarani Yandeva, Guarani Kaiowá, que eu sou Guarani Yandeva, tá? Só para explicar um pouco, né? Então, começar um pouco, falar trazendo um pouco a minha própria experiência, né? Desse aprendizado, porque, na verdade, para nós Guarani, o Arandu, né? Arandu a gente chama de Arandu, que seria sabedoria, conhecimento,
ela é sempre um processo infinito, a gente sempre está aberto, digamos assim, para receber, né, para receber algo que é importante, que vai construindo esse processo de sabedoria, né? E aí, tratando esse um pouco já, partindo já um pouco para essa ideia do próprio Arandu, né? Eu vou iniciar falando sobre a ideia da hospitalidade, né? Para nós, Guarani, né, na verdade, a hospitalidade começa a partir do ventre, né, a partir do ventre e a partir da própria chegada do espírito. Para nós, Guarani, de modo geral, né, o espírito, né, já começa quando uma mãe sonha com o espírito. E depois, então, a infância já começa, né, quando uma mãe sonha para ter um filho, na verdade. A gente não sonha com filho, mas a gente sonha com papagaio, né? A gente sonha com outros animais que a gente acredita que é o espírito que nós vamos receber. Então, a partir daí, a gente já começa a preparar para receber esse espírito, né? Na verdade, o que é esse espírito? A gente se prepara para receber, né, esse espírito, para fazer chegar bem, que é uma Uareporã, que a gente chama de uma Uareporã, né? Então, essa ideia de fazer chegar bem, essa ideia de você entender esse outro que está vindo, você se preparar para esse outro, a gente continua infinito, né? Isso independente de a gente vai receber filho, ou irmão, ou parente, ou outro pode ser um estranho que a gente não conhece, mas exatamente a partir daquilo que a gente vai estar se preparando para receber, mesmo que aquilo que a gente não conhece, é que a gente se prepara para lidar com esse outro, né? E isso é uma forma de forma afetiva, de forma carinhosa e com sentimento, né? Como que você vai receber esse outro, né? Então, por isso que muitas das vezes eu costumo brincar um pouco, né, com os meus amigos não indígenas, por exemplo, quando vai, isso é de modo geral indígena, né? Não só os guaranis. Quando vai o pesquisador, vai uns parentes numa comunidade, por exemplo, eles começam se preparar para receber, até que eles fazer eles se sentirem bem, até não querer voltar mais, às vezes, da aldeia, né? Muitos pesquisadores, eles, mesmo sendo não indígenas, muitas das vezes, assim, sentimentalmente, eles são parte daquela família, né? Eu lembro também que alguns amigos, né, não indígenas, falam assim: quando eu vou na aldeia Guarani, por exemplo, em Angra do Reis, por exemplo, no Rio de Janeiro, eles falam assim: a gente é recebido com tipá, né? Tipá um alimento que é feito de milho ou de trigo mesmo, né, para receber, né, as pessoas, e geralmente eles dão maior parte para aquele, né, para aquele que está chegando, né, maior parte geralmente dá para aquele que está chegando, para visitante. Essa ideia de a gente receber visitante e fazer bem, fazer chegar bem, até eles se sentirem à vontade e fazer parte de nós, respeitando, lógico, né, respeitando essa diferença. Não é para a gente colonizar o outro, não. É para a gente compreender o outro e também ser compreendido. Na verdade, essa é a questão, né? E com essa ideia, continuando essa ideia da hospitalidade, né, nós temos a forma de ser, na verdade, seria o nosso próprio corpo, a partir dessa ideia do ventre, né, que a gente né? O ventre da nossa mãe exatamente é a própria terra, né?
A gente chama de terra, Nhandecieté. Nhandecieté significa a nossa mãe verdadeira. E essa mãe verdadeira, para a gente, é a própria Iwi. Iwipiguá, a gente chama de Iwipiguá. Iwipiguá significa da terra, que é a própria terra, que é o chão, né? Que é a nosso, o nosso lugar né, de passagem. E outra questão também que é muito importante para nós Guarani, o que envolve nessa ideia do bem-estar, na verdade, é o próprio o espírito. O corpo e a carne que a gente carrega, que traz para a terra, é como se fosse de passagem. Né? O que é mais importante é o nosso próprio espírito, o nosso próprio Nhé, que a gente chama de Nhé, que é a questão, né? Então, partindo um pouco para essa ideia do Tecó, né? Essa ideia o que é um corpo, né? A partir dessa transformação do corpo, na verdade, que a gente se torna um corpo, né? Carne e osso, eu acho que a questão é o Tecó, né? O que é o Tecó? O Tecó significa o modo de ser, o modo de estar no mundo, né? O modo de ver o mundo, né? A forma de ler o mundo, que é o Tecó, né? Pode ser individual, né? E pode ser também coletivo. O Tecoá exatamente vem a partir do Tecó, onde a gente constrói o nosso modo de ser coletivamente, é o Tecoá, que seria o nosso lugar, né? Que também requer um espaço, e todos os elementos em torno, né? Que essa é a questão. Aí tem a ver com a questão, o Tecó tem a ver com o tapé, que é o caminho, né? E aí o caminho tem a ver com caminhar, que é o guatá. Essa é a questão. O guatá que é a questão, né? Então, o guatá, por que a questão, o guatá é a questão? Porque o guatá tem a ver com o futuro, o caminhar tem a ver com o futuro, né? Como nós, em Guarani, também tem dois tempos, nós temos só dois tempos, imaginamos que tem dois tempos de tempo. Para a gente existe tempo antigo, que é Araimá, e o tempo novo, que seria Arapiaú, né? Então, a gente sempre vem esse tempo antigo tem muito a ver, tem muita relação com o futuro. Por isso que a gente também tem essa ideia, né, que a memória ancestral, a forma de você viver no passado, né, para você pensar o bem-estar futuro, tem muito a ver com a forma de caminhar, a forma de lidar, todos os sistemas, né, dos seres da Terra, como a sua relação com o mundo. Então, tem essa questão aí. Aí, essa ideia da forma, né, por isso que a gente tem essa ideia de que como receber bem as pessoas, como caminhar junto com esse outro, né, respeitando essa diferença, que é a questão, né? Então, se a gente continua tentando entender, eu assim, geralmente eu fico tentando entender um pouco a forma do próprio Guarani caminharem, né? É muito complexo, né? Ela é muito complexa, mas assim eu vou fazer um recorte bem resumido, né? Porque o nosso tempo é curto, e aí eu vou tentar resumir da forma que a gente caminha, né? O caminhar não tem nada a ver com de mudança, né? De caminhar, como os brancos falam que a gente é nômade. Não tem nada a ver, essa nômade é uma coisa equivocada, né? E essa ideia também de que a gente migrar, como foi falado que não tem essa ideia de migrar, né? Porque migrar para a gente é como se você fosse ocupar o lugar do outro, né? E a gente não faz isso. Quando a autonomia da gente é ocupar outro espaço, da forma que você se sente bem, né? Então, é isso que significa para a gente migrar para o outro lugar, não é a questão de migrar com o conceito de não
indígena, que tem a ver com essa ideia de que você ocupar o espaço do outro. Não tem isso no nosso entendimento, né? E outra coisa que eu queria, assim, eu acho bem importante, né, ressaltar, com essa ideia do extrativismo. Aí que vem essa questão do extrativismo, né? Essa ideia do como que os Guarani, ou seja, os indígenas de modo geral, né, ela tem a forma de extrair algo da terra. É diferente de extrair algo é, da forma não indígena, da forma capitalista, né? Que eu diria assim, eu não sei muito bem esse termo, mas aí eu estou tentando traduzir um pouco, né? Nós, por exemplo, indígena, falando, trazendo um pouco os Guarani, né? Os Guarani, quando vão extrair algo, é, é, pode ser da terra, da mata, da floresta, do rio, a gente faz ritual. Por exemplo, é ritual para pedir licença, ou seja, permissão de que a gente vai caçar, de que a gente vai buscar uma matéria-prima para fazer casa, né, que a gente chama de ijá, né? Ijara. O que é ijara? Todas as coisas para nós tem ijara. Ijara é como se fosse um espírito, o guardião daquele elemento que você vai extrair. Pode ser árvore, pode ser pedra, pode ser rio, pode ser todos os elementos que existem na Terra. Tem espírito como nós, né? Então, por isso que a gente, quando a gente vai, né, extrair determinadas coisas, a gente vai fazer esses ritos, ou seja, pedir licença para esses espíritos que a gente vai buscar para necessidade, por necessidade que a gente utilizar isso como, não como brincadeira, que a gente chama, né? E aí, nesse entendimento que eu percebo, né, a gente sempre é um exemplo típico, né, quando o parente, né, vai buscar um remédio na mata, eles tiram um pedacinho e para sobrar para o outro, né? Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque a gente pensa esse ciclo, né, de que a gente tem que manter aquela pé de árvore, por exemplo, para futuro, né? Então, essa ideia de manter esse algo para futuro, para deixar para futuras gerações, é muito importante e vem a partir dessa sabedoria, né? E aí eu vejo que o Juruá, não, elas são como se fossem devoradores das coisas, devora tudo e não deixa, não sobra nada para o outro. Então, quer dizer, a gente não pensa o futuro, né? Então, eu acho que, mais ou menos, a partir desse formato que a gente entende o extrativismo dentro na nossa lógica, né, de pensar, de lidar e de viver mesmo. Então, essa questão aí que está a questão da fronteira, né, que eu sempre costumo dizer, né, essa ideia da fronteira. O que é fronteira para a gente? Fronteira, ela a diferença do outro, não tem nada a ver com divisão espacial. Para os Juruá, os não indígenas, como se fosse, principalmente hoje, né, para o pensamento eurocêntrico, né, já é uma coisa como se fosse terra é visto como mercadoria. E para nós, indígena, a terra ela é uma forma de receber o outro. Por isso que nós não temos essa ideia de divisão de terra, e sim sim a fronteira por causa dessas diferenças. Porque você dá autonomia para o outro, para dar autonomia para o outro, se sustentar e permanecer e continuar reproduzindo a sua forma de ser, ela requer o espaço territorial e todos os elementos que cabem dentro, né? Que eu acho que essa é uma reproduzir, dar continuidade, cada um do seu jeito de ser, né? Então, por isso que eu acho que, a partir do que a gente entende essa lógica de respeitar o outro, saber receber, saber como lidar com o outro, com essa diversidade, sem olhar muito a questão do espaço, que seria o bem-estar de todo, que é uma questão da cura,
né? Que eu acho que essa é a questão. Então, eu acho que é isso a minha fala, né, por enquanto, e eu passei alguns PowerPoint aí que a gente preparou, que tem a ver com essa lógica, né? Então, era isso que eu queria mostrar, e depois a gente fala mais se tiver alguma pergunta, e eu tentei fazer esse resumo bem rápido, né, por causa do tempo, e também agradeço muito, e é isso, eu fico muito feliz de compartilhar com vocês, que vocês estão aí, né, essa ideia, e eu acho que é exatamente mais ou menos isso que eu queria passar, né? São várias coisas, são muito complexo, mas o que eu pude resumir e passar para vocês agora, com poucas palavras. Sandra, obrigada. Eu acho que você ficou talvez tão constrangida com o tempo que a gente acabou, na verdade, não fazendo a ponte com as mulheres guerreiras, né? Essas mulheres históricas. E se vocês me permitirem, eu gostaria de voltar para aquele slide da Aurora, porque eu sei, Sandra, que você tem uma história aí para contar que remonta a essa mulher e que poderia justamente nos trazer alguma coisa que os brancos estão chamando de ecofeminismo e que para a gente é tão importante em termos de luta, e não é por acaso que a gente está falando da marcha das mulheres, né? Então, eu queria conectar essa terra com a história das mulheres. Se pudesse falar um pouco mais, Sandra. Então, a história das mulheres, na verdade, para nós Guarani, o que vai abrir caminhos, né, para essa caminhada são as mulheres, né? Então, por exemplo, a dona Aurora, ela é uma das pessoas que eu tenho como referência, que é típico mulher Guarani, que ela sempre tinha essa ideia de caminhar, né? Então, essa ideia de caminhar é abrir caminhos. Então, ela, por exemplo, a dona Aurora, por exemplo, ela abriu várias aldeias por onde ela passou, né? Inclusive, eu morei no Espírito Santo, eu tive uma honra de conhecer ela, que é a dona Aurora, que é uma pessoa muito forte, que ela foi uma referência muito forte para mim, igual a minha avó, né? Então, eu acho que, como eu falei, né? Para nós indígenas, de modo geral, existe a própria terra na qual onde a gente pisa, né? Ela ela é o próprio corpo da Nhandessi, né? Como se fosse um corpo estendida, né? Em, em cima do mar. Para nós, Guarani, por exemplo, o mundo ela é organizada como se fosse por camada, né? Existe uma água debaixo da terra, né? E em cima é um corpo, como se fosse um corpo deitado, estendida em cima da água grande, que seria a terra, e em cima da água, em cima da terra, que seria o próprio Ará. O Ará seria onde existem os espíritos, que é coisa abstrata, né? Que seria, Juruá chama de abstrato, a gente chama de espírito, né? Coisa que a gente não vê, que não poupa. Então, as três camadas, ela está muito relacionada, está muito associado e equilibrado. Isso não significa que os homens são menos importantes, é diferente. Elas têm que estar muito equilibradas em conexão de entendimento para que haja, para que o mundo seja que não traga doença para a gente, como a gente está vivendo hoje, né? E também outra questão que eu queria assim, falar a partir dessa ideia, que para nós, Guarani, nós estamos já no segundo mundo, né?
agora a gente já está no primeiro mundo, já teve, né? Quer dizer, já acabou, agora nós estamos no segundo mundo, né? Segundo as mulheres mais velhas, falavam que quando teve o dilúvio, né, do primeiro mundo, a água subiu até alcançou o céu, e por isso que a terra se derreteu, né? E provavelmente hoje a, o céu que poderia cair, que seria o fogo, né? Que seria o fogo, fogo para a gente, Guarani, né? Quando o excesso de fogo, ela pode representar fúria, pode representar raiva, pode representar doença, né? Pode representar algo que pode queimar, né? Pode destruir. Então, por isso que nós, Guarani, também, os homens Guarani, de modo geral, tem uma dança do guerreiro, que se chama dança do guerreiro, dança do Iraijá, ou dança dos Tchandaro, né, que chama, que é muito importante, onde eles aprendem no processo, no rito de passagem, eles aprendem a, a, a pisar leve, a ter tolerância, a escuta, né, as mulheres. Por isso que a grande maioria dos Guarani, eles têm uma ouvido, na verdade, eles falam muito baixo, eles são mais silenciosos, porque a ideia de que eles têm que escutar, né, porque as mulheres são a base da onde eles podem caminharem, né, por isso que os homens essa ideia de pisar leve, porque ele sabe que ele está pisando no corpo, né? E a dança ensina isso a eles a como se esquivar de algumas determinadas situações também, né? A própria dança do Iraijá. Então, eu acho que como que esse processo do movimento das mulheres também tem a ver com a educação dos próprios homens, porque elas que vão estruturar esse movimento dos homens, por exemplo, né? Então, eu acho que hoje, né, falando de modo geral, por desrespeito sobre os corpos das mulheres, que o mundo está furioso, né? A ponto de chegar de a gente ter essa doença da pandemia, né? Então, eu acho que é bom a gente. Vocês estão me ouvindo? É que eu tô. Parece que para mim está. A gente está perdendo um pouco você, Sandra. Não sei se você está mexendo no teclado. Não, é que eu estou vendo aqui que está caindo e voltando. É aí que agora que eu estou vendo isso. Vocês me ouviram? Eu perguntei se vocês estavam me ouvindo, exatamente. Ouvimos a importância das mulheres e essa questão que eu acho que você queria falar de feminicídio, né? De como os maus tratos às mulheres têm provocado, né? Essa fúria da terra, né? Contra o que está acontecendo em relação às mulheres. E agora a gente perdeu tua imagem, Sandra, mas eu não sei se você está escutando. Estava indo muito bem. Será que ela caiu? Né? Você está muda, Sandra. Você tem que tirar, você tem que colocar o microfone. Caiu de novo. Vamos ver se ela consegue conectar.
enquanto a Sandra está reconectando, né, eu queria aproveitar para convidar o Kalel, que eu não sei se ele tem algum comentário a fazer sobre a questão da caminhada e do futuro. Eu achei essa questão muito pertinente de como o caminhar se dirige ao futuro. No, yo me quedé pensando muchos, como una especulación grande dentro de mi cabeza cuando Sandra hablaba sobre... Oi, voltei. Tá tudo bem agora? Estava indo e voltando, e de repente caí. Agora o Kalel está falando sobre o que a tua fala provocou nele na questão do caminhar. Então vamos escutar o Kalel. No, para mí es interesante pensar en el caminar como una articulación con el futuro, que Sandra habló. Y entonces yo me quedé pensando, y dentro del pensamiento guaraní, por ejemplo, antes de tomar un cuerpo y antes de tomar un espíritu, ¿dónde estábamos? ¿O dónde es que nos encontrábamos? ¿Y será que volvemos a ese mismo lugar después de esta transición sobre la tierra? O sea, es una pregunta que lo he cuestionado tanto para el pueblo cachiquel, como también me gustaría saber cómo se piensa o cómo se percibe la vida antes del cuerpo y la vida después del cuerpo. Si Sandra pudiera ayudar a tener una visualización de eso, porque si la caminada nos hace pensar en vivir el pasado en el futuro, entonces, ¿qué pasa? ¿Sabes qué pasa dentro de este tiempo? O sea, antes de ser cuerpo y espíritu, ¿qué éramos? Voy a esperar la escucha. Alguém pode traduzir melhor para mim? Sandra, ele estava pensando a questão do caminhar como uma direção ao futuro, e a pergunta dele é o que é de nós antes de sermos corpo e espírito no ventre da mulher, ou seja, o que é de nós antes. A pergunta é muito difícil. É uma pergunta quase, para nós, Juruá, é uma pergunta metafísica. Antes de sermos corpo e espírito, onde estamos e para onde vamos? É mais ou menos que caminhada precede a nossa chegada aqui? Então, no meu entendimento, enquanto Guarani, como se nós, como se fosse o espírito em ciclo, né? Ela é uma coisa que o nosso espírito, ela é permanente. Ela não é uma coisa que acaba, não. O nosso espírito, ela é permanente, ela é eterna, né? Por quê? Porque quando as mulheres falam que sonham com o espírito que vai engravidar, né? A gente entende que cada espírito tem o seu ambá. O que é ambá? Ambá como se fosse o seu lugar específico. Para nós, Guarani, existe Nhamanduquere. O que é Nhamanduquere? É um lugar específico, né?
Aí existe o Jacairá, que é o centro, né, que a gente entende que é o centro do céu, né? Aí tem o Tupanqueira. Por isso que quando a criança vai receber o nome, ele é sonhado também que vai receber o nome de acordo com suas origens do Ambá, né? O que é o Ambá? De onde esses espíritos, né? Por exemplo, meu filho, né? Um se chama Veradiacupé, outro se chama Quaraí de Assá, né? Então, são lugares diferentes, né? Eu entendo que o Veradiacupé é distrito do Tupanqueiro, onde o sol se põe, que é o Tupanqueiro. E o Quaraí de Assá, ele já é de onde o sol nasce. Quer dizer, são lugares como se fosse, o Juruá chama de, como que chama esse lugar, né? Ponto Cardeais, que chama, né? O Juruá chama, é mais ou menos isso. Mas esse espírito, ela vem desses lugares que a gente chama de Ambá, né? O espírito, ela sempre existiu, mas o espírito é o próprio ar que circula entre esses Ambá, que é uma coisa bem abstrata que a gente não toca, né? Mas a partir do momento que o guapã, que a gente chama sentar-se no corpo de uma mãe, é que ela se transforma um corpo carne e osso. Mas o que é mais importante dessa questão é o próprio espírito. Quando a gente trabalha sobre o bem-estar do outro, a gente pensa o bem do espírito do outro, o sentimento do outro, né? Então, eu acho que, segundo nós, Guarani, de modo geral, falam que, inclusive, eu escrevi isso na minha dissertação, né? A minha avó falava que para a mulher morrer, não precisa morrer literalmente, né? Fisicamente. Basta ela ser desrespeitada, ser silenciada, né? Não é à toa que agora a minha tese de doutorado vai ser sobre essa questão. O que é essa ideia do feminicídio por Juruá? É totalmente diferente para nós, Guarani. Feminicídio é um processo de negação e várias outras formas de violência. Não é assassinato de um corpo feminino. É diferente. Então, na verdade, mais ou menos isso, né? Que a minha avó falava isso, que a mulher, não, sendo desrespeitada dentro do da sua própria carne, né? Quer dizer, na verdade, ela morre na Terra, mas o espírito dela não morre, né? Por isso que nós também temos essa ideia de que o espírito volta, né? Por exemplo, eu escrevi isso na minha monografia, que eu tenho uma filha minha que a gente chama de minha avó, que eu entendo que ela é o espírito da minha avó, porque até me emociono quando eu falo sobre isso. Eu acho que, como eu era muito apegada da minha avó, né? Ela que fez meu primeiro parto, e depois segundo, e depois ela se foi, né? Daqui da Terra, e aí eu sonhava com ela, eu sonhava que ela vinha morar comigo. Então, a gente acredita que essa minha filha do meio é minha avó, é o espírito dela. Então, mais ou menos assim. Não sei se eu consegui explicar direito. No. Muchas gracias por compartir esta otra visión, porque, o sea, yo pienso muchas cosas. ¿Para qué se hace un sacrificio en la vida, sabes? O sea, ¿cuál es el sentido de hacer esfuerzos grandes como para entender algo que es sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida? O sea, a veces, por ejemplo, yo falé hace
estaba hablando con mi papá, con mi mamá, como ellos hacen un esfuerzo muy grande para yo hacer lo que hago. Y después me pongo a pensar, ¿y para qué todo esto, verdad? Si no entendemos cosas muy primarias y muy básicas sobre nuestra existencia. Y entonces ahí es donde empezás uno a pensar cómo nuestra vida está ligada a una secuencia de rituales y cómo el ritual hace que no nos olvidemos de las prácticas y de nuestra conexión con nuestros antepasados. Por ejemplo, yo iba a hacerte una pregunta más, Sandra, sobre cuáles son los primeros rituales que se practican durante la infancia. Sandra, acho que a pergunta foi simples, mas se você precisar de mim, estou aqui. A primeira ritual da infância, né? Uhum. É o rito de batismo, que é receber nomes, né, das crianças, né? Mas isso o ritual, na verdade, não é das crianças, às vezes é dos próprios pais. É diferente, por exemplo, quando nasce uma criança, né? Para nós Guarani, os pais têm que se adaptar em determinado alimento, né? Para que a criança se sinta bem, para que o espírito seja respeitado, né? Fortalecido. Não pode comer carne vermelha, por exemplo. Aí tem a ver com a questão do nosso entendimento, a origem do mundo, como é que a gente entende essa origem do mundo, né? Aí depois tem esse cerimônia de receber nome, né? Aí depois tem o primeiro pisar no chão, que é caminhar, aprender a andar, né? Quando a criança começa a aprender a andar, a gente faz um círculozinho, né, de madeira para eles aprender a se fortalecer, a caminhar, né? Eu tenho meu netinho, que é Noah, está aprendendo a andar agora. Já fizeram um negocinho para ele, né, para ele aprender a caminhar. E isso é como se fosse a imagem de lá de cima que a gente faz aqui. Por quê? Para eles aprender a pisar no chão. E nesse período, segundo os mais velhos, fala muito para a gente ter essa alegria de ter ele do nosso lado, né? Essas crianças do nosso lado, porque é como se fosse ensinando a gostar do mundo, da terra, né? Porque a gente tem que ensinar a gostar da terra, né? Então, por isso que a gente é parte dessa terra, né? Porque é exatamente por conta dessa ideia de que a terra é o próprio corpo, né? Da Nhandecê-Té. E aí, segundo momento, que eu acho que é o outro momento que é muito importante, rito de passagem dos meninos e das meninas. Os meninos recebem esse ritual quando começa a engrossar a voz, né? Onde eles vão construir esse comprometimento de lidar com o outro, de lidar com o ambiente, de lidar com todos esses elementos que vão saber, né? Vai ter que aprender, por exemplo, pedir, né, por Ijara. Como que é isso? A Sandra caiu novamente, né? Eu vou talvez aproveitar, né, e reorganizar aqui. Galera, muito obrigada aí pelas questões. Eu anotei aqui alguns detalhes, curiosidades, porque tem uma hora que você
tenta, claro, ajustar com o que você já conhece. Achei que a tua intervenção, para mim, foi bem pontual e nos ajudou a compreender. Sandra, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a Anitta, antes apresentando. Anitta, que é muito colaboradora, não é, Anitta, de todo o nosso processo para o evento. E antes de te passar a palavra, eu gostaria de apresentar. Anitta Ekman é uma artista e uma grande pesquisadora de arte rupestre, arte pré-colombiana e história das florestas. Ela desenvolveu e desenvolve projetos de salvaguarda do patrimônio material ligado à preservação do mundo guarani e das matrizes do samba no Rio de Janeiro. Propõe performances colaborativas em sítios arqueológicos para abordar o papel das mulheres na arte, como exemplo a série Ocre, e discutir o protagonismo dos povos indígenas aliado à diáspora africana na história da Mata Atlântica, no caso, como exemplo, a série Tupi-Valongo. É curadora assistente da Sandra Benites e do Instituto Maracá em projetos internacionais. Anitta, muito feliz de te receber. Nós pudemos ter contato durante todo o processo com a sua extensa pesquisa, né, e a intensidade do teu envolvimento na pesquisa e nesses processos todos de debate, né, das questões nas quais você está envolvida, que não é uma só. Então, eu passo a palavra a você e quero agradecer aqui imensamente a tua disponibilidade. Eu que agradeço. A Goodwetter, agradeço muito a Sandra por essa caminhada compartilhada e a todos vocês que organizaram, a galeria, a SP Arte, e é um prazer enorme conhecer o Calé. Estou aqui vestida com uma roupa maia de Sinacantã, em homenagem a essas mulheres artistas que eu sou fascinada. Sempre brinco que eu tenho 2 pezinhos, assim, no mundo guarani, na minha alma guarani e minha alma maia, que eu realmente admiro demais toda a arte e a história. Então é um agudé, né? É uma bênção poder apresentar aqui, na verdade, uma caminhada que já é bastante antiga, assim, desde que eu vim para o ventre da minha mãe. Depois que eu fiz 18 anos, eu já conheci os guaranis, foi essa sorte, e aí estou nessa caminhada aprendendo muitas coisas sempre, e Sandra é uma grande referência dessas mulheres assim que levam essa caminhada, e é sempre uma gratidão enorme poder escutar, viu, Sandra? E poder estar junto aqui. Então, eu vou partir da fala da Sandra para poder entrar na pesquisa que a gente tem realizado junto com a Sandra e outros pesquisadores guaranis, e também o Freg, que é lá da Austrália, é um time bastante diverso, né? A gente pratica bastante isso que a Sandra fala, dessa hospitalidade, né, entre as diversas culturas. Então, vamos lá, eu vou retomar aqui a Dona Aurora. É muito emocionante poder falar sobre esse assunto, né, das caminhadas. A Dona Aurora é uma das últimas mulheres que saiu do meio do mundo, que seria essa região do Elambité, né, no Paraguai, e foi passando por todas esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo aí. E os guaranis, eles têm essa relação que a Sandra estava colocando muito bem, da relação com os sonhos, né? Ou seja, você tanto sonha... Eu sempre falo para a Sandra, ai meu Deus, sonhei com o papagaio. E aí, assim, essas coisas eu acho muito legal a gente falar, porque esse tempo de origem, né, do Orepurã, essa maneira de entender o mundo, a terra, a vida, o além, ela é algo que está extremamente presente, né, no dia a dia, no cotidiano, dos guaranis, mas também de todos que são recebidos por eles, né? E eu acho que a história da Dona Aurora é muito bonita, porque é muito ilustrativa dessa caminhada que as mulheres, dessas revelações que as mulheres têm no sonho, e de como elas vão
criando nessa caminhada essas tecoás, essas aldeias, essas maneiras de ser e viver Guarani no continente, né? Então, ela e tem um sentido, a caminhada tem sempre um sentido espiritual, né? Dessa revelação. Então, quando o Kalel falava o que a gente está fazendo aqui no mundo, né? Para os guaranis, e é algo que eu introjetei, que eu aprendi, tem a ver com essa caminhada de chegar nesse horizonte Tenondeporã, né, que eles falam, que é um horizonte que só existe se a gente caminhar junto. Se a gente junto ir recebendo essas revelações e essas bênçãos e saber qual é o próximo passo, para onde a gente tem que se direcionar, né? E no final, poder estar nesse horizonte comum que só existe, se é coletivo, nesse bem-estar, né? Então, é muito complexo e muito profunda a cultura guarani, mas partindo dessa história de como as mulheres têm um protagonismo em levar essas caminhadas, em levar grandes grupos, né, caminhando e formando aldeias, só vou voltar aqui para poder... para poder mostrar que a Sandra, ela justamente chegou nessa aldeia da Boa Esperança, que é a última aldeia, né, na caminhada da Dona Aurora, foi a última revelação que ela recebeu. E a Sandra, ela nasceu no Mato Grosso do Sul, mas viveu nessa aldeia de Boa Esperança. E aí, agora, recentemente, um artista guarani que eu admiro muito e que é um grande amigo, que é o Vera Alexandre, fez um documentário também sobre a vozinha dele, que recebeu uma revelação dessa terra que ela tinha que seguir. Isso é muito importante da gente entender, porque para os guaranis a discussão a terra é esse corpo vivo, é esse corpo generoso dessa mulher, né? Então, você não tem uma aldeia que é estabelecida de uma maneira que não seja sonhada, que não seja revelada, né? Ou seja, ir até o lugar e formar uma aldeia tem absolutamente a ver com esse fortalecimento dessa caminhada que vem através dos sonhos. E o Vera Alexandre agora fez esse documentário que é muito lindo, no Passo da Palavra, né? É importante falar que a palavra Nhê é ao mesmo tempo espírito e ao mesmo tempo palavra, né, para os guaranis. Então, a caminhada dessas palavras, a caminhada desses espíritos na Terra, e é um documentário maravilhoso que ele acabou de fazer, ainda não lançou, eu acho, eu já pedi autorização dele para mostrar, porque isso, assim, é um embate muito grande que os guaranis chegam num lugar onde eles receberam essa revelação e é um parque nacional e eles não podem entrar, por exemplo, né? Então, essas questões todas das fronteiras e das caminhadas, eu acho que é o que eu posso contribuir aqui no meu papel de Uruá, né, de filha do estupro, como a Sandra diz muito isso, né, que a questão toda de tupi or not tupi é justamente essa, né, assim, o estupro da terra e o estupro das mulheres indígenas. Então, como brasileira, a gente vem dessa história e a contribuição que a gente tem feito, né, eu, o Freg Stokes, que é da Austrália, e junto com vários outros pesquisadores guaranis, além da Sandra, o Timóteo e tudo, é justamente mapear essa história da América do Sul, deixando claro a resistência guarani. Então, aqui vocês conseguem ver um mapa bem complexo, não sei se teria tempo de eu explicar exatamente cada detalhe, mas o Frege conseguiu, através de uma sistematização de dados das fontes primárias, ou seja, dos documentos históricos da colonização de todos esses países, Argentina, Paraguai, Brasil, Uruguai, sistematizar toda a movimentação guarani dessas caminhadas, que além de ter todo esse sentido espiritual que a gente estava colocando, tem também o sentido de fuga e de recuar, de avançar, que também está presente nessa coisa da dança do Tiondaro, né? E então, aqui vocês podem ver o rosa mais forte são os Guaranis Imbiá, o roxinho são os Guarani Nhandeva, que são essa etnia da Sandra, e as várias sequências, né, desse deslocamento
e como isso tudo é muito forte em relação ao Atlântico, né? O Atlântico ele tem uma presença na cosmovisão guarani e na espiritualidade guarani que é fundamental, né? Por isso que a gente sempre fala que essas obras que a gente está fazendo junto, né? Eu, a Sandra e com outros colaboradores, tem muito a ver com expandir a ideia do mundo atlântico para considerar as relações entre a diáspora africana e as resistências dos povos indígenas como uma coisa que tem que ser vista junto. E essa noção de Atlântico ela tem que ser transformada assim como a própria noção do que é uma floresta, né? Então, é um pouco essa é a nossa caminhada nessa pesquisa que é muito extensa, são 5 anos, é a primeira vez que a gente está apresentando isso ao público, então é muito emocionante, assim. Aqui vocês podem ver as redes guaranis de circulação e conflito, de 1524 a 1554, e tem uma coisa muito importante que o Frege foi descobrindo a partir desses documentos, essa sistematização desses documentos históricos, que é justamente a colonização do interior da América do Sul, ela só foi possível porque eles, na verdade, escravizaram e se apropriaram do conhecimento das mulheres, porque as mulheres eram, como a Sandra já disse, né, essa representação de Nhandesieté, da primeira mãe, as mulheres tinham a sabedoria dos caminhos e da agricultura. Então, foi a partir da apropriação do corpo dessas mulheres, né, do estupro, e também da apropriação do conhecimento delas, que esses conquistadores vão penetrando no interior do continente. E aí uma das obras que a gente fez junto, eu e a Sandra, é justamente isso, né, o Tupi-Valongo, Cunhanguerecó, que é o corpo das mulheres. Essa é uma das fotos, e tem um vídeo também. Aqui é um mapa ainda mais complexo, que a gente precisaria de muito mais tempo para poder explicar, que são justamente os avanços e os recuos guaranis diante das bandeiras e de todas as pressões sofridas pelos commodities, né? Então, vocês podem ver que a gente mapeou as ações autônomas guaranis, as ações dos guaranis com os jesuítas e as ações dos portugueses. E as mulheres, elas tiveram um processo extremamente importante na resistência, né, dessa colonização desse continente. É muito importante a gente trazer à tona que nesses documentos eles falam do papel das mulheres como líderes espirituais que vão fazer frente a todo o processo dos jesuítas, por exemplo, né? Então, tinha uma feiticeira indígena que escondia o sol, tinha outra que se proclamava Maria, a mãe de Deus, né, que seria, na verdade, a própria, assim, fazendo uma aproximação com a Nhandesieté, porque ela estava grávida do sol e da lua, né? E aí essas mulheres, elas vão, já desde essa época, 1635, 1626, liderando essas caminhadas de resistência também. Então, uma outra coisa muito importante é entender que as mulheres faziam esses caminhos, né, pelo interior do continente que ligava a costa atlântica até a costa pacífica, muitas vezes trazendo prata. E isso é uma pesquisa que o Frege fez que até então a gente não tinha essa informação dessa rota, o que acontece com a rota da prata como um commodity, né? Então essas mulheres, elas traziam brincos, traziam, enfim, aquelas artes todas maravilhosas dessa parte andina, porque justamente antes da conquista o Império Incaico estava se expandindo muito pelos Andes, né? E os guaranis e os incas, eles tinham já um processo de enfrentamento. Os guaranis, eles faziam a resistência para que o Império Inca não dominasse essa parte roxinha aí, que era da área de circulação guarani. E, no entanto, as mulheres, elas traziam essas peças, né, feitas de prata até o Atlântico. Então, é nesse momento que, quando os colonizadores chegam, eles encontram com mulheres guaranis nessa região de Buenos Aires o argento, a prata, né? E daí que vem esse nome Argentina.
E aí o que é muito interessante que o Frege levantou também é os dados sobre a escravidão indígena, porque a gente pensa muito a questão do extrativismo ligada ao processo terrível e tenebroso de corpos escravizados, principalmente de africanos, mas até o momento, na historiografia brasileira, a gente não conseguiu ver um quadro realmente como eu posso dizer, dessas relações entre o que foi a escravidão indígena e o que foi a escravidão africana. Então, o Frege ele fez esse levantamento, que é bastante importante, que é um número extremamente relevante, né, de 170 mil guaranis escravizados, nesse período entre 1520 e 1680, e isso dá uma outra dimensão para a gente entender a história, né, da nossa própria Constituição, mas também desse corpo, território, dessa floresta atlântica. E aí, nesses levantamentos, ele justamente aponta isso, que foi a resistência guarani que fez com que não pudesse penetrar pelo interior do continente a rota da prata, né, da prata se esvair. Então, ela teve que subir e ir para todas essas outras, que vai acabar ali na Cidade do México, Havana, né, toda essa rota ela sobe, e também tem uma rota ilegal por Buenos Aires. Então, o trabalho que a gente está fazendo entre eu e a Sandra, nesse Tupi-Valongo, que a gente fez primeiro o Cemitério dos Pretos Novos e Velhos Índios, sobre o Cemitério dos Pretos Novos, lá na região do Valongo, no Rio de Janeiro, e agora a gente está continuando com esse Cunhangueracó e com esse tema das fronteiras dos commodities. Então, entender a resistência indígena ao mesmo tempo que a gente entende a história dos commodities, né? Então, a erva mate foi um commodity muito importante, o açúcar, a prata, o ouro, o índigo, no caso, não exatamente do Brasil, mas da América, né? A cotinilha, no caso do México, Guatemala. E a erva mate, ela, embora não seja um commodity tão famoso quanto o açúcar, ele tem uma profunda relação com os guaranis, porque, na verdade, a erva mate ela é sagrada para os guaranis, né? Ela está ligada, inclusive, também às mulheres. E aí está o Timóteo Verato Pupiguá, que é um dos pesquisadores também, junto com o Frege, e que vai lançar um livro agora só sobre essa questão da erva mate na visão guarani e da história guarani que passa por essa resistência, né, dos Gervais. Eu vou passar rápido, porque eu acho que a gente não tem muito tempo, mas aqui está um mapeamento. A Mata Atlântica ela só tem 8% agora, né? E a gente vai contando a história, então, de como essa mata desaparece e qual é a resistência guarani. Aí, os primeiros pau-brasil, o açúcar. E aí tem uma fala muito importante do Carlos Papá, que é outro pesquisador, que ele fala isso: a gente tem que começar a mudar a ideia de Mata Atlântica, ou seja, a ideia da floresta, da mata, é uma ideia colonial. A mata, na verdade, ela é um conjunto de relações sagradas, né? Ela é nere, como o Papá coloca. E aí esse atlas que a gente está formando, ele vem justamente trazer tanto essas fontes coloniais quanto essas cosmovisões guaranis para poder compreender esse território. Uma das coisas muito importantes também que o Frege conseguiu levantar é a história do ouro. Né? O ouro ele é central para a gente compreender a história do mundo atlântico, na verdade, e da formação do capitalismo, porque é através da escravidão guarani, sobretudo, que esse ouro de Minas Gerais ele vai ser explorado, e depois ele vai ser explorado também por afrodescendentes, por africanos, e os descendentes de africanos com guaranis. E esse ouro ele é o que vai mover justamente o tráfico de escravos para todas as Américas e principalmente para o Brasil, né? O Brasil ele tem essa posição tenebrosa na história do mundo atlântico, que foi o que dos 12 milhões de africanos que recebeu, né? Que vieram para as Américas, 4,8 milhões chegou só no Brasil. Então isso significa que se a gente somasse todos os africanos escravizados que foram para os Estados Unidos e para as Ilhas Caribe, mesmo assim não daria o que recebeu o Brasil. Né? E, principalmente, eles chegaram para uma região, que é o Cais do Valongo, por isso que nosso projeto chama Tupi-Valongo, onde chegaram cerca de 2 milhões de pessoas escravizadas.
E toda a história do açúcar, né, dessa mão de obra escravizada africana que vem trabalhar tanto nas minas quanto no açúcar, porque as minas, ou seja, o ouro, ele era principalmente a fonte de movimentação desse tráfico de escravos e foi o que a Inglaterra acumulou para poder depois surgir as bases do capitalismo, né? Então, ou seja, esse trabalho de escravizados guaranis e africanos, eles têm absolutamente está relacionado com essa ideia do surgimento do capitalismo. E aí tem todo esse trabalho também que a gente está fazendo das performances rituais em sítios arqueológicos, no cemitério dos Pretos Novos e agora nos engenhos de açúcar. O primeiro engenho de açúcar que o Brasil tem é com escravos guaranis, né, o engenho do Erasmo em São Vicente, quase 3.000 escravos, e vai trabalhando essas relações entre resistências afro-indígenas, né? Então, esse aqui é um mapa, vou passar rapidinho, sobre essa questão do ouro chegando em Londres, né? E, por outro lado, toda a circulação da cadeia da mercadoria da erva mate, que vocês podem ver. Essa é uma foto tenebrosa do cemitério dos Pretos Novos, onde a gente fez o primeiro trabalho, eu e a Sandra, com Hugo Germano e outros participantes. Esse é o Hugo. E a gente vai discutindo essas relações todas do Valongo com os Estados Unidos, porque eram os mercadores, né, na parte mais intensa do tráfico de escravos, era comandada por barcos dos Estados Unidos, com mercadores dos Estados Unidos, cujo lucro do Valongo principalmente ficou nos Estados Unidos. Então a gente vai tentando redesenhar essa história da Mata Atlântica, que vocês podem ver que já quase acabou, só tem 5%, e o que está acontecendo agora, que é toda a devastação, o desmatamento de 1970 agora, a 2021, com a soja, já tendo passado pelo ciclo do café, que eu pulei, porque a gente não tem muito tempo. E a situação, como a Sandra disse, é isso. Assim, ou a gente aprende com os guaranis e com os povos indígenas, de uma forma geral, a repensar toda essa ancestralidade humana nesse território, pensando como a gente pode proteger essa diversidade da vida, ou simplesmente não vai ter nem tempo de adiar o fim. O fim está caindo sobre as nossas cabeças, né? E isso que a Sandra disse sobre a pandemia, né? Ou seja, a pandemia é um resultado dessa devastação toda. E tenho a dizer isso, que a Mata Atlântica, a Neri, ela é extremamente sagrada, uma dos biomas mais biodiversos do mundo e mais belo, eu acho, que essa relação entre a floresta, a montanha, o Atlântico, ela é divina mesmo. E, enfim, estamos aqui nessa caminhada tentando transformar essa visão acerca desse continente e desse território. Obrigadíssima, Anita. Incrível toda essa trajetória de vocês duas e essa aliança que Sandra e Anita têm, né? Como elas se complementam num trabalho de afeto, de escuta, de realmente de reverberação uma na outra. Eu estou muito honrada de ter as duas juntas. A gente começou a conversar com a Anita e logo sentimos que precisávamos ter a Sandra junto. E enfim, eu acho que dessa caminhada, né, em Brasília, que foi onde nasceu a ideia da cápsula, né, de pensar o papel das mulheres nessa luta contra o extrativismo, que são vários tipos de extrativismo. A gente não falou aqui, mas tem o extrativismo cultural também, né, que daí a gente teria que falar de novo, talvez, do Jaider e da questão do Macunaíma e, enfim, dessa expoliação, né, do avô dele, mas tem também o extrativismo turístico, agrário, pesqueiro, florestal, enfim, tem várias dimensões aí que eu percebo, estando agora na Europa, e já tenho passagem marcada para voltar, que
aqui há uma discussão que está sendo fomentada que recebe a terminologia de decrescimento, né? O que seria o pós-extrativismo, né? O que seria uma maneira de retardar ou parar, porque parar eu acho que não dá de uma vez, mas vai ter que ser desacelerar a máquina capitalista, né? Aqui se fala muito em decrescimento, degrowth. Então, eu queria escutar das duas, tanto Anita quanto Sandra, assim, como proporcionar, ou se tem esse horizonte na própria economia guarani, sabe, de entrar com a questão da sustentabilidade. Não sei se está claro. Sandra, você quer falar? Você quer que eu introduza? Não, é que eu estou tossindo muito. Somos duas. Eu acho que uma coisa muito importante que é justamente essa bolsa que a gente recebeu, eu e a Sandra junto, dessa exposição, que a gente, pesquisa curatorial, que vai terminar numa exposição que chama Tempo de Origem, é tornar claro para os não indígenas, né, que, na verdade, esse conhecimento ancestral, esse tempo de origem, essa maneira de pensar o mundo, ela sempre foi o pensamento do cuidado, de como ter cuidado com o outro, a natureza, os outros seres, né? Todos são gente, né? O urubu é gente, a Sandra fala muito sobre isso. Então, assim, eu acho que é muito importante quando as pessoas pensam nesse imaginário assim do senso comum, porque os indígenas, a relação dos indígenas com a natureza é uma relação muito profunda e milenária de pensamento de cuidado. Por quê? Porque já existe lá no tempo de origem essa ideia que o desequilíbrio ele é absolutamente perigoso para a continuidade da diversidade da vida em si, de todos, né? Esse Tenondeporã que a Sandra falava, na qual o caminho vai dar nesse Tenondeporã, que só é possível se todo mundo caminhar junto, tem a ver com esse equilíbrio. Tem a ver com conseguir o equilíbrio não só entre os seres humanos, mas entre todos os seres, né? Todos os seres da Terra. Eu acho que a Sandra fala muito sobre isso. Então, eu acho que é muito importante tornar claro isso, que esse tempo de origem, ele não é, ele é o devir também, que é o que o Kalel estava falando, ou seja, a gente olha para o conhecimento ancestral, porque nele está toda essa sabedoria dessa palavra que eu nem usaria como sustentabilidade, eu usaria como respeito mesmo à diversidade da existência da vida, ou seja, então, o capitalismo que surge, né, o Tamis, que é o professor da Universidade Federal Fluminense, ele fala muito isso, a gente tem que dar nome aos bois, assim. O capitalismo, na verdade, é um capitalismo racial, o capitalismo ele é formado a partir da mão de obra escrava, né? E ele não tem fim, esse horror não tem fim se a gente não refazer esse imaginário acerca do que é a vida, e do que são as florestas, e do que é o meio ambiente. É assim que eu entendo, pelo menos, Sandra, não sei se eu estou certa aí na direção, mas... Então, exatamente isso, como esse pensamento de que o próprio, a ideia do desenvolvimento dentro da lógica do Juruá, exatamente já é ver algo inferiorizado para poder já dominar, com essa ideia de domínio, de controle. Então, quando a gente fala sobre o espírito da pedra, que a gente vai ter que fazer ritual para ir lá, para você, ou para buscar derrubar uma árvore por necessidade para fazer uma casa, porque aquele árvore tem o seu espírito, é totalmente ao contrário, né, de dizer que é como se fosse
é uma coisa muito sagrada aquilo. Então, você não vai... Eu sempre costumo dizer, né, que você não vai passar um trator em cima de uma mata fechado que tem vários espíritos, porque isso a gente sabe que vai fazer mal para a gente. Porque como se fosse relacionado com o nosso próprio bem-estar, nosso espírito. Como se fosse, não, ela é relacionada para nós indígenas, né? Então, eu acho que essa ideia do capitalismo, ela não tem espírito. Ela é totalmente máquina que se move com algo que não tem espírito. Então, se a gente pensar nessa lógica, claro que ela vai chegar e consumir todas as questões que estão em cima, que está embaixo, né? Quer dizer, não enxerga outro como outro, enxerga algo como algo que tem que se alimentar, né? É uma máquina, é um monstro, né? Esse dia eu vi uma criancinha desenhou isso, um monstro, né? Um monstro que a gente não sabe desenhar monstro, porque para nós não existe monstro. Existe monstro que é Anhá. Anhá como se fosse, o Juruá chama de diabo, né? Diabo é Anhá. Anhá, mas é importante também saber que o Anhá sempre existiu. Para nós, Guarani, o Anhá sempre existiu. É para a gente não alimentar o Anhá que a gente tem que buscar ao máximo o bem-estar de todos. Isso vencer o Anhá, né? Se você é enfraquecida sozinha, você é convencida pelo Anhá. Por isso que essa lógica de que você tem que estar equilibrado nos outros, né? Quanto mais o bem-estar de todo, você não alimenta o espírito do Anhá, não alimenta essa máquina, Anhá, que é o diabo, para a gente é diabo. Traduzindo, não é diabo, mas é uma coisa que a gente entende como Anhá. Então, eu acho que a própria lógica de tradução também é uma questão, né? A própria língua é uma questão. Tem coisa que a gente não traduz, né? Então, a própria forma de falar, né, por exemplo, é uma questão. Eu acho que é isso, né? Não sei se que me veio hoje, né? E eu acho que quando eu falo da Nhandessu, né? Nhandessueté, vem uma emoção muito forte em mim. Agora, quando eu falo mãe, né, que não é minha língua, mãe eu entendo como mãe. Mãe na outra língua, porque essa outra língua, mãe, pode ser um corpo que é mãe, que eles também são inferiorizados, que são pessoas que talvez, como se fosse... Eu vejo muito isso. Mãe, o corpo mãe, ela incomoda muita gente, né? Que, tipo, por exemplo, no sistema... Eu sempre falo isso, né? No sistema acadêmico, por exemplo, o corpo mãe você não vê nada. Então, quer dizer, ali, aonde que tem essa autonomia do corpo mãe, né? Que eu sempre, às vezes, eu fico refletindo sobre isso. E para nós, mãe é sagrado, mãe é tudo, mãe é a fonte, né, do bem-estar de todo, né? Então, quer dizer, é por isso que esse cuidado também com a mãe. Então, a mãe eu foco também, né? Então, eu acho que já tem uma outra forma de pensar, de traduzir mesmo. A própria língua já parece que tem uma coisa dura ali, né? Uma coisa meio forte, que meio que negativo, né? Porque a própria vida já é uma negativa nessa sociedade que não é Guarani, que não é Nhandessu. Quer dizer, eu entendo Nhandessu como Nhandessu, que me dá emoção, que me dá essa... É muito difícil, esse equilíbrio de entendimento da própria tradução também, né? Isso depende muito de quem está falando, de quem está... Como é que é visto essa palavra, né? Sim, a gente está falando em português e isso já é uma grande assimetria entre nós, né? Eu entendo perfeitamente o que você está falando, porque a questão do idioma e o significante e o significado estão diretamente associados, né,
essa palavra que a gente escuta quando a gente nasce, por isso que a gente fala de língua materna, né, por exemplo. E não sei, eu não sei se tem perguntas do público, porque, na verdade, eu poderia continuar aqui fazendo associações de vários tipos, escutando vocês e, sobretudo, a Anita, quando falou, né, da aceleração do capitalismo, eu fico imaginando, não sei, se vocês, no trabalho que vocês constituem nessa rede, nessa caminhada, se vocês têm alguma troca com o movimento zapatista, porque tem, de fato, uma ressonância, não sei se é marxista, mas uma ressonância anticapitalista de redistribuição, né, de recursos e de riqueza muito forte no discurso de vocês. Então, não sei se vocês gostariam de falar alguma coisa a respeito dessa relação. Vou comentar a relação Guarani-Maia, então. Tá, com os zapatistas. Lá no começo dessa caminhada, quando eu tinha o quê? 21 anos, 22, eu já tenho 36, ou seja, faz um tempo, eu sou meio perdida nos tempos dos Juruá, mas a gente fez uma viagem para o México com a Cris Taquá, com o Carlos Papá, com o Cláudio, era um grupo grande, a Yanina, Otsuka, e, enfim, fomos nesse intercâmbio entre os guaranis e os maias, e justamente entender esse movimento zapatista, né? Eu acho que os guaranis, eles têm uma questão que é desde o tempo de origem, que é justamente com a não acumulação do poder, né? Que tem a ver com isso que a Sandra está falando, desse equilíbrio entre todos. Então, uma das coisas impressionantes é como os guaranis se dispersaram por todo o continente, como eu acho que os mapas deu uma ideia, sim, grande, né? Porque é Bolívia, Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, é um imenso território, sem nunca ser um império, né? Sem nunca ter... Porque na cabeça dos Juruá, assim, a ligação ao poder, o Estado, tudo isso tem uma hierarquia, tem que ter a hierarquia, senão a coisa não pode ser expandida, né? E, no entanto, os guaranis conseguiram fazer sempre essa movimentação gigantesca, tendo essas relações muito desses caracóis, né, como os zapatistas vêm propor a ideia do poder, uma coisa que circula e uma coisa que ninguém manda mais do que ninguém. Então, nesse sentido, existe, sim, um eco, inclusive uma caminhada que foi até lá e que voltou, e que é presente, eu acho que cada um à sua maneira, né? Essa questão das fronteiras que a gente estava falando, que os maias também têm, né? Entre México, Guatemala e etc. E os guaranis também têm uma circulação que é super difícil por causa da constituição das fronteiras nacionais, mas que nunca parou, ou seja, então... E uma outra coisa que eu queria só pontuar é que eu acho que a gente tem que conseguir começar a inverter a coisa. A coisa não é o desaceleramento do capitalismo como a principal questão. A questão é entender a natureza de outra maneira. Porque eu acho que isso que a Sandra fala, da gente conseguir compreender o que é sagrado, né? O que é, então, o sagrado na vida, né? O que é e se perguntar aquilo que o Carol estava se perguntando, mas então qual é o sentido da vida, dessa caminhada no mundo, né? E se conectar com esse grande arco do que é sagrado, isso vem primeiro do que a preocupação do capitalismo. Isso tem que vir primeiro do que toda a história do capitalismo, da nossa preocupação. É porque a economia e o capitalismo, ele é tão destrutivo, ele quebra a espinha dorsal de tudo e de todos o tempo inteiro, que parece que a gente tem que resolver nele a questão, mas eu acho que essa transcendência e essa fertilização dessas cosmovisões todas e desse poder da ancestralidade, desse conhecimento do tempo de origem, o que vai fazer um deslocamento possível para que o que vem primeiro, na verdade, é o sagrado. O que vem primeiro, o que está primeiro é isso.
É esse entendimento, né? Como a gente reconecta com isso. Eu, pelo menos, acho que isso é muito importante e um desafio imenso que os povos indígenas diariamente trazem quando eles resolvem falar para a gente, que é como então conectar com isso, né? Obrigada, Anita, e obrigada por nos lembrar que não é dentro do sistema capitalista que a gente vai encontrar a saída. Eu super queria agradecer as duas, a Anita e a Sandra, e convidar vocês para sábado que vem, mas eu quero dar a palavra para o Kalel fazer um fechamento, que eu tenho certeza que nesse caldeirão de reflexões sobre a questão do extrativismo e essa caminhada, queria que o Kalel nos trouxesse aqui um outro caminho, talvez, dele. Entonces, no, es una conversación donde muchas cosas se disparan dentro de la cabeza, unas cosas salen y otras cosas entran. Entonces, basado en la conversación de Anita, me quedé pensando en 4 palabras nomás. Uno es el oro, otro es el azúcar, otro es la esclavitud y otro es el agua, porque son elementos que son marcan nuestra historia como pueblos, viene a cambiar la manera de vivir, de pensar. La vida antes de estos conceptos, antes de llegar a esto, había una manera de cómo la vida pasa. Por ejemplo, yo me quedé pensando en el oro. Hay una historia aquí en Guatemala, en Comalapa, de una ciudad maya, y donde para la población maya cachiquel, la riqueza más grande que se puede tener es un nacimiento de agua, por ejemplo. Y dentro de una ciudad que está en la cima de una montaña, hay un nacimiento de agua, y que ese era el tesoro mucho más grande que cualquier otro bien material que se pudiera tener, ¿verdad? Entonces, durante la colonización, lo que defendió más ese pueblo cachiquel fue esa fuente de agua. Y entonces pusieron una resistencia tan grande ante los españoles, y entonces al final los colonizadores adentraron dentro de la ciudad, pero no encontraron nada de oro, encontraron un nacimiento de agua. Y obligaban a la gente para que entregaran los tesoros, y el tesoro es un nacimiento de agua. Y entonces yo me quedo pensando cuáles son culturalmente, cuáles son los conceptos para medir qué es la riqueza, ¿sabes? ¿Qué es, por ejemplo, la riqueza puede ser el sonido de una cascada, ¿verdad? Que solo con el sonido te puede sanar. Es como una sanación solo escuchar el sonido del agua. Y para mucha gente que no hace parte de nuestra cultura, de nuestra manera de pensar, solo lo ve como un recurso, y no solo es un recurso. Entonces, hace unos días hablábamos con un amigo, que es una persona que está es alguien que piensa distinto, y él me dijo, no, es que el agua solo es un recurso. Entonces yo le dije, entonces vos solo sos un operario, no pensás, no vivís. O sea, una cosa así, como a veces hay que colocar como ejemplos tan radicales para dar un toque a la gente. Y entonces después de eso me quedé pensando también sobre, por ejemplo, Anita habló sobre los primeros ingenios de azúcar que existieron, y que fue entre el azúcar y la esclavitud. Pensé en eso, pensé en el blanqueamiento del azúcar y el blanqueamiento también
muchos otros productos que se derivan de eso. Entonces, hay tantas cosas que nos vienen a afectar la vida de una manera radical, porque no solo se extrae la fuerza de la tierra, sino también se extrae la fuerza de las personas. Y entonces, entonces cuando yo pienso en eso, y entonces, ¿a qué sabor tiene mi café? ¿Sabes? Es el sabor del sudor de la gente, de nuestra gente. Y entonces, ¿y cuánto cuesta eso para el mercado así global, verdad? Entonces yo digo, ¿por qué en otros países, por ejemplo, Guatemala es uno de los países que exporta mucho azúcar? Y entonces uno piensa, ¿por qué fuera de Guatemala a veces el azúcar es mucho más barato que aquí? Y entonces hay tantos hay muchas cosas que uno se puede poner a cuestionar, y creo que es un momento también fundamental dentro de las los distintos espacios que la gente indígena, nuestra gente, está ocupando para cambiar un poco la perspectiva y para enfocar otras cosas fundamentales de la vida dentro de que en colaboración con mucha gente a veces vamos direccionando qué cosas no estaban enfocadas, vamos enfocando y poniendo. Es como tener como ¿cómo se llama? Un telescopio, pero para vernos a nosotros mismos, para vernos a nuestro vecino, a nuestra familia. Entonces, no, yo quiero también agradecer, como se dice en el idioma cachiquel, como agradezco tanto al cuerpo y al espíritu, tanto de las personas y del momento que nos tocó compartir este momento, ¿verdad? Porque es algo que hace un mes o 2 meses uno no sabía que iba a conversar, pero ya los antepasados habían marcado este momento. Y gracias a todas por la invitación y por poder aprender de ustedes. También, por un lado, me están mostrando un reflejo, y por otro lado, también estoy viendo la sombra. Entonces, muchas gracias, Sandra, Anita, Mirtes, Lisette. Entonces, no me voy a extender más, porque a veces en el idioma cachiquel el saludo es todo el diálogo y es la despedida al mismo tiempo. Entonces, muchas gracias. Edgar, muito obrigada por dar esse fecho. Eu me despeço das pessoas, agradecendo a todos que puderam estar aqui, a galeria, a SP Arte, Mirtes, muito obrigada. Anita e Sandra, seguimos semana que vem. Eu acho que a Anita já estará na Alemanha. Boa viagem para você, Anita, e muita sorte nessa travessia e no que você vai encontrar aqui. E muito obrigada. Nós vemos sábado que vem. Tchau.